queridos, chegamos, isso mesmo, e ó, a aula de hoje é uma aula, olha, tô todo arrepiado, cadê o Zoom? Galera, hoje é a aula de revisão geral, revisão, agora meu diretor, bota aí atrás, sem trocadilho, vai, a nossa aula 53.1, na aula 53.1, professor, nós vamos fazer uma revisão total da unidade 3. Nesta aula, vocês têm que ficar de olho, atentos, por quê? Daqui a pouco vai começar a recuperação, a avaliação da unidade 3. Vamos relembrar, vamos recordar o que são, quais são os conceitos da ecologia. Aí tem ecologia 1, ecologia 2, a ecologia 2 nós tiramos. Ecologia 1, 3, 4, matéria e energia e ciclo biogeoquímico. Esses assuntos vão estar na nossa avaliação daqui a pouco. Então o que a gente vai fazer agora? Peguem todo o material que vocês receberam, já vai sinalizando aí, ó, anotando os principais tópicos de conceitos ecológicos. 1. Os principais tópicos da cadeia e teia alimentar. Os principais tópicos sobre o que é um habitat, o que é um nicho ecológico. Professor, dentro das relações ecológicas, o que eu tenho que entender de matéria? O que é energia? Galera, não pisca não, viu? Que daqui a pouco tem a avaliação. Diretor, aumenta a tela aí para nós. Nossa, esse meu diretor demora 2, 3 anos. A nossa aula lá na aula 37, ecologia, conceito e aspectos ecológicos. Meus queridos, nesse conceito e aspecto ecológico, volta, meu diretor, Beck, olha só, meus queridos, essa aula que nós vimos, o que é importante a gente frisar aqui em ecologia? Na ecologia nós temos as interações de animais, então a gente fala fauna. Esses animais estão interagindo com a flora, que são os vegetais. Então, dentro da ecologia, nós temos o aspecto da evolução, genética, a biologia, a fisiologia, a anatomia. Lembra quando nós falamos que dentro de um processo evolutivo, pássaros evoluem juntamente com determinados vegetais, que a gente chama isso de coevolução. Professor, me lembra isso? Me lembra, pelo amor de Deus. Existem determinadas árvores nativas na floresta amazônica que ela só consegue se proliferar com o auxílio de uma ave que come seu fruto, essa semente passa pelo trato digestivo e aí auxilia na quebra da dormência. Só que essa ave, ela vai voar, ela come no local e leva essa semente para outra região mais distante, evitando a competição entre a mesma espécie, melhorando o potencial de variabilidade genética para não ficar trocando gametas entre esses seres vegetais. Então, os processos evolutivos, genéticos, biológicos, moleculares, a fisiologia, o funcionamento, estão dentro dessas interações intra e interespecíficas. Tá bom? Professor, o que nós vimos também? Subdivisões da ecologia. Vamos ler junto, pessoal? Só para a gente lembrar quais são essas subdivisões da ecologia? Autoecologia e também a cinecologia. Quando a gente fala das organizações, meu diretor, aumenta aí para mim, por favor. O estudo da ecologia ela vai se basear em 4 níveis principais. Nós temos
nós temos organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Esses 4 níveis estão interagindo para favorecer o desenvolvimento de determinados ecossistemas que vai proporcionar o desenvolvimento dos habitats, dos nichos ecológicos. Vamos então para a aula 39, cadeia alimentar e teia alimentar. Pessoal, essa é rápido, essa revisão da unidade 3. Vem aqui, meu diretor! Professor, o que eu tenho que lembrar da cadeia e teia alimentar? Primeiro, olha aqui, lê comigo. Cadeia alimentar é o quê? A sequência. Olha aqui a sequência. Vegetal, animal. Então, é a sequência unidirecional. Aonde acontece o quê? A troca de energia através de uma linha, de uma unidirecional. Nós temos os produtores. Aí a energia, o produtor é o quê? É o vegetal. O vegetal é aquele autótrofo, onde o autótrofo ele absorve os nutrientes inorgânicos, transforma através da fotossíntese em orgânicos e produz parte arbórea, que é essa parte verde. Aí vem um consumidor, o gafanhoto come a folha. Então, parte dessa energia que estava no vegetal foi para o animal, o inseto. Aí o sapinho come quem? O inseto que comeu o produtor. Parte dessa energia vai para o sapinho. Então, essa energia segue um fluxo. Então, a gente vê o fluxo da matéria dentro da cadeia alimentar, uma sequência unidirecional. Mas, professor, dentro dessa cadeia, quem aqui é o produtor? Nível trófico 1. Produtor, quem é? Acabamos de ver, o vegetal. Depois nós temos quem? Nível trófico 2, o inseto. O inseto que comeu um pouquinho do capim, que depois o inseto foi comido pelo sapo, o sapo foi comido pela cobra. Então, quanto mais distante eu tô do produtor, menor é o nível de energia. Por quê? Porque nós gastamos energia para desenvolver. Aí a energia que sobra, que está armazenada, está na minha estrutura. Que quem come vai absorver o que tem na estrutura. Então, quanto mais longe, menor é a quantidade de energia. Tudo bom? Professor, então, entre as cadeias alimentares, nós temos tipos. Quais são esses tipos? Nós temos cadeia alimentar aquática, é quando ocorre esse sistema de fluxo de energia na água. Tem o tubarão, tem o peixe, tem o camarão, tem o lagostim. Cadeia alimentar terrestre, nós vimos o exemplo aí, e a cadeia alimentar humana. E aí tem nossos níveis tróficos. Professor, lembra que nós falamos de teia? Então, meu diretor, aumenta aí a tela para nós. O que é teia alimentar? Teia alimentar consiste na interligação entre várias cadeias. Então, a cadeia, ela é linear. A teia, ela diverge, ela tem uma olha aqui, ó. Dentro de uma cadeia, ó, isso aqui é uma cadeia, ó. Cadeia, ó. Tem teia. Porque quem diz que um não pode alterar o processo? Então, com isso, nós chegamos no habitat e nicho ecológico. Habitat é um local específico onde uma determinada região se desenvolve ou vive determinados seres e de forma organizada. Então, aqui, que parece uma fatia de pizza, está mostrando o habitat. Só que dentro de habitat, nós temos nichos ecológicos. Os habitats podem ser classificados em habitats naturais e habitats artificiais. As atividades e o modo de vida de cada espécie
em seu habitat possui o nome de nicho ecológico. Tá claro? Não, professor. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, só para a gente lembrar. Ó. Volta. Habitat é o local que a espécie vive. Nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve nesse local. Como assim, professor? O jacaré, ele tem um habitat dele. Dentro do habitat tem um local onde ele come, que é diferente do local onde ele se reproduz. Então, são os nichos. Vamos voltar para nós? Vamos! Qual é o meu habitat? O meu habitat é a cidade. Tem pessoas que o habitat dela é onde? Zona rural. Habitat. Quais são os meus nichos ecológicos? Tem a praça, onde eu vou flertar com as gatinhas. Aí tem a praça, monumentos. Aí tem locais onde a gente come, né? Almoça. É como o leão, é como a capivara. Ele tem lugar onde ele caça. É um nicho onde ele caça. A gente não tem onde caçar, a gente vai no supermercado, é um nicho onde a gente se alimenta. A minha casa é onde eu durmo. Então, dentro do habitat tem onde eu vou dormir. Lá onde é meu quartinho, é um nicho, que são ou copas de árvore, ou dentro de uma caverna, ou em cima de um planalto. É o lugar onde ele faz as suas funções. E para finalizar a nossa aula, vamos ver matéria e energia. Energia no ambiente, fluxo e o ciclo da matéria. Como é isso, professor? Lembra, pessoal, os processos do fluxo de energia, transferência dessa energia. Nós sabemos que aqui, ó, é o inorgânico ou fatores abióticos. E aqui é o fator biótico, aonde substâncias inorgânicas, fatores abióticos, as substâncias inorgânicas são transformadas em orgânicas. São os produtores. Os produtores são consumidos pelos consumidores, só que nós temos os herbívoros. Então, o produtor é o primeiro nível trófico. Os vegetais são os primeiros níveis tróficos, são altamente energéticos. Quer dizer, energéticos não, tem alto potencial de energia. Tá aqui neles. Meu Deus, eu fiz uma riscadeira toda. Então, esses são os produtores. Tem muita energia. O consumidor primário está no segundo nível trófico. Quer dizer, eles absorvem muita energia dos produtores. Depois, o secundário é quem come o primário, ó, consumidor primário, que é o passarinho, já tem pouca energia que consome, e assim sucessivamente. Só que bem aqui, ó, dentrívoros, nós temos os agentes decompositores, que realizam esse processo de transformação, reposição. E finalizando, ciclo biogeoquímicos. O ciclo da água, ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. A transferência, né, a transformação da água dentro do ambiente é o que faz com que ocorra todo o processo, pessoal, de manutenção do nosso planeta. Como assim? A figura está mostrando aí. Nós temos estações do ano diferentes, porque as massas de ar são vapores de água. O vento nada mais é do que uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, onde as moléculas estão vibrando porque absorvem a energia do sol. Nós temos também nos oceanos uma faixa de água que é quente, as correntes marinhas e as faixas de correntes marinhas frias. A água, ela altera o seu estado físico, não molecular. Como altera o estado físico? Ela passa do estado líquido para o gasoso, gasoso para o sólido e sólido volta para o líquido.
Desta forma, ela propicia que ocorra o quê? A interação entre os processos metabólicos de respiração, transformação, precipitação. Isso influencia no ciclo do carbono. Carbono é uma molécula, pessoal, uma das moléculas constituídas dos seres vivos, aonde são essenciais para que os agentes decompositores, os organismos, os micro-organismos que fazem o processo de troca gasosa e respiração, mantêm o dióxido de carbono em determinados níveis que realiza essa transformação entre os agentes abióticos e bióticos. E, por fim, a importância do processo do ciclo do oxigênio, tanto para a realização dos processos fotossintetizantes, que é a respiração que realiza o processo dentro dos vegetais, fotossíntese, e também na camada de ozônio. Para cá, meu diretor. Pessoal, agora finalizamos esta revisão, aonde nós vimos os principais itens. Não, meu diretor, volta. Isso. Nós vimos os principais itens para a nossa avaliação. Esse é o momento que vocês vão realizar a avaliação que só vai conter essas informações, essa revisão geral da unidade 3. Então vamos agora ficar assim, ó, calminhos. O professor presencial vai distribuir a avaliação aí para vocês. Vocês vão responder as avaliações com calma, tranquilidade, tá bom? E depois a gente volta para fazer, então, uma aula de revisão da recuperação. Tchau, um abraço para todos.